Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre formas farmacêuticas. O que vem então a ser formas farmacêuticas? Vamos pensar o seguinte, quando você vai comprar um medicamento, muitas vezes a pessoa que te atende pergunta: mas você quer comprimido ou xarope? Você prefere em cápsula? Eu tenho cápsula, tenho comprimido, tem líquido, tem gotas. E aí você tem que tomar uma decisão. Isso tudo é forma farmacêutica. Ou quando você vai comprar alguma coisa para passar na pele, perguntam para você: você prefere em gel, ou você prefere em creme, ou você prefere em pomada, loção. Então nós vamos entender tudo isso aí e agora, vendo isso, você vai aprender a responder essa pergunta com mais sabedoria. Então vamos lá, como que a gente pode então definir uma forma farmacêutica? Forma farmacêutica é o produto em que o princípio ativo e seus recipientes apresentam após submetidos aos processos industriais ou manipulação a fim de melhorar a sua administração e atingir o melhor efeito terapêutico desejado. Ou seja, a gente vai pegar o medicamento, a gente vai transformá-lo em uma forma, alguma forma física ele vai ter, e a intenção de fazer essa forma física nova dele é melhorar a sua aplicação para que ele tenha, então, um melhor efeito terapêutico, efeito farmacológico que a gente deseja. A gente tem as formas farmacêuticas porque muito dos princípios ativos, eles não tem como a gente utilizá-los em um estado bruto ou isolado. Isso porque nesse estado isolado, muito desses fármacos, eles são instáveis, estragariam com muita facilidade. Então a gente transforma ele para uma forma farmacêutica para que, além de ser mais fácil de utilizar, ele fique mais protegido, ele tem um prazo de validade maior. Se você for pensar, por exemplo, no paracetamol, se vocês forem procurar na internet paracetamol isolado, vocês vão ver que ele é um pozinho meio alaranjado, meio salmão. E se a gente for usar esse pozinho é muito ruim de usar, né? Primeiro porque ele é muito instável, ele é muito leve. Digamos, se eu não tivesse forma farmacêutica e eu tivesse que tomar paracetamol, eu ia ter que levar para casa aquele pozinho. E já pensou se de repente eu derrubo? Pronto, eu perdi todo o medicamento. Foi-se tudo. Perdi o paracetamol, eu não ia ter como juntar do chão. Porque ele ia virar, e além de ser um pó, de já ser anti-higiênico tirar ele do chão, por ele ser muito leve, ele ia espalhar com muita facilidade. Então a gente transforma ele num comprimido. Ou pode ter em cápsula também, aí tem várias formas, mas vamos pensar primeiro no comprimido. A gente faz o comprimido então para quê? Para que seja mais fácil de utilizar. E outra coisa, dose mais segura. Que já pensou se você leva o pozinho para casa? Daí tem lá, tome 1 colher de chá. E aí? Tem gente que não sabe nem o que é uma colher de chá, para começar. Né? E outra, como é que você vai pegar uma colher de chá? Como é que você vai pegar uma dose segura? Porque quando você pega uma colher, a colher pode ser rasa ou tem gente que enche a colher, né? Faz uma torre em cima da colher. E aí? Você vai ter muita variação de dose. Então, a forma farmacêutica ela é importante também para isso. A gente, então, protege o princípio ativo das agressões do meio externo, como luz, oxigênio, calor, umidade, micróbios, porque daí você tendo umidade, você perde estabilidade, tem reação de hidrólise, e a umidade também, como já se fala, vocês vão aprender ou já aprenderam em biossegurança, que a umidade ela é um importante fator de crescimento microbiano. Além disso, hoje com a tecnologia a gente consegue utilizar formas farmacêuticas a fim de controlar a absorção de medicamentos. Além disso, a forma farmacêutica ela é importante para quê? Para melhorar a palatabilidade. Opa, que palavra é essa? Paladar. Para melhorar o gosto do medicamento, para que seja mais
fácil da pessoa ingerir o medicamento, porque você vai melhorar o quê? Cor, você vai melhorar odor, você vai melhorar sabor, você vai melhorar a forma, ou seja, as características que a gente chama de características organolépticas, ok? Isso é bom por quê? Porque os medicamentos em geral têm um gosto horrível. As pessoas não gostam de tomar remédio. Remédio por si só já é uma coisa ruim, ele não tem um gosto muito bom. E a gente precisa melhorar um pouco o sabor disso para poder administrar para crianças, porque senão a criança não vai querer tomar remédio nunca. Né? E a melhora do aspecto é importante não só para a via oral, mas também para o uso tópico do medicamento. Porque você não quer passar um creme e ficar fedendo o resto do dia, certo? Porque tem alguns cremes que você tem princípios ativos que tem um cheiro ruim. Então, a forma farmacêutica, ela permite com que você adicione componentes que melhorem esse cheiro. Além de melhorar o cheiro, melhorar o próprio toque na pele. Porque tem medicamentos que, além de você passar, a gente quer que ele seja absorvido rápido. Que ele não fique aquela pasta em cima da pele, aquela coisa empapada, que você fica o dia inteiro sem poder encostar nas coisas. Então, a farmacêutica ela tem vários objetivos. Então, a função dela é proteger o princípio ativo, transportar o princípio ativo até o local alvo do medicamento ou do fármaco e também melhorar a aceitação das pessoas em relação ao medicamento. Porque se a gente não tivesse as formas farmacêuticas, as pessoas seriam muito mais relutantes em usar o medicamento do que já são atualmente. Então, como que a gente escolhe, como que é escolhido uma forma farmacêutica? Desde a sua produção, desde a produção do medicamento, até na hora de você ingerir ou administrar o medicamento. Bom, primeiro tem que se analisar as características físico-químicas do fármaco. Você tem que saber aonde ele é mais estável. Se você tem um fármaco que é muito instável na água, é um fármaco que você já não vai fazer xarope ou solução. É um fármaco que vai ter só no estado sólido, certo? Tem que também conhecer o mecanismo de ação do medicamento. Você quer que ele seja absorvido muito rápido? Quer que ele seja absorvido mais devagar? Tem uma absorção controlada? Isso vai influenciar na escolha da forma farmacêutica. O local de ação do fármaco também é muito importante. Por quê? Porque você pode, por exemplo, optar por um comprimido, dependendo de onde você vai ter a atuação do medicamento, do fármaco, ou você pode escolher pela injeção subcutânea. Por exemplo, para diabéticos que precisam da insulina, é melhor a injeção subcutânea do que a ingestão de medicamento, do que ingerir a insulina pura, por exemplo. Ok? Também é importante pela dosagem do medicamento. Nós vamos ver, por exemplo, que em alguns casos é melhor a injeção, porque a injeção ela permite a aplicação de dosagens maiores de uma só vez. E às vezes para você produzir aquela mesma dosagem comprimido, ia ficar um comprimido muito grande. E a pessoa não ia conseguir ingerir, ia ser muito ruim para a ingestão. E também as características biológicas e as condições de saúde de cada pessoa. Por exemplo, para bebês recém-nascidos ou com poucos meses de idade, é muito difícil você dar um xarope ou um comprimido, você não vai dar isso. Ou você vai dar um produto em gotas, ou se for muito bebezinho, você vai fazer o quê? Supositório, dependendo da necessidade. Porque daí a criança não consegue engolir. Ou se a gente for pensar em pessoas acamadas, pessoas que estão muito debilitadas ou pessoas inconscientes. Nesse caso, você não vai dar comprimido para a pessoa ingerir. Vai ter que ser parenteral, ou seja, através de injeção. Ok? Então, essas são as análises, são as coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de determinar a forma farmacêutica. Seja desde a etapa da produção até no momento da comercialização e administração deste medicamento. E quais são as vias de administração que a gente tem? Existem várias vias de administração, ou seja, várias entradas do medicamento do nosso corpo.
Nós temos a via oral, a via sublingual, a via tópica, que é pela pele, nós temos a via otológica, que é quando o medicamento é pelo ouvido, nós temos a via nasal, que é quando você pinga, né, coloca o medicamento no nariz, a via ocular, que é quando você usa colírios, a via injetável, que é também chamada de parenteral, a via retal e a via vaginal. Essas são as principais. E agora nós vamos fazer uma pequena pausa e em seguida nós vamos falar sobre as características de cada uma dessas vias.